Muito bem, queridos, estamos nós aqui começando mais um período de devocional. Que bom ter você aqui comigo, viu, queridos? Onde quer que você esteja agora, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Um bom dia para você, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o melhor horário para você estar fazendo o seu tempo de devocional. O mais importante é você precisa fazer o seu devocional, você precisa ter o seu tempo com Deus, o seu tempo, querido, de intimidade, relacionamento com o Senhor, sabia? Inclusive hoje, né, de acordo com o nosso cronograma, nós também vamos falar um pouco a respeito disso. Isso está em nossa pauta de hoje, né, falando acerca de oração. É um ensino muito poderoso que o nosso mestre, né, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. E é sobre isso que nós vamos falar também hoje, né? Eu não sei se você está sabendo, mas nós estamos em uma jornada de 272 dias em propósito, vindo aí desde Gênesis, né? Finalizamos o Antigo Testamento em Malaquias e hoje nós estamos no segundo dia já do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Então nós temos já um cronograma disponibilizado aqui, tá bom? Está nos stories, está no feed. Você pode ir lá e ver como é que vai ser essa dinâmica agora, quantos capítulos por dia, né? Nós estaremos fazendo nesse livro, para que nós consigamos romper e assim ir avançando, queridos. Mateus, Marcos, Lucas, João, e nós vamos seguindo aí firmes, né, até Apocalipse, tá bom? Essa é a nossa meta. Então, não perca mais tempo, não adie mais, né? Se você for esperar sempre o melhor tempo, o tempo mais oportuno, para você estar meditando nas escrituras, né? Para você estar lendo a palavra, para você estar orando, acredita em mim. Esse tempo de qualidade, esse tempo ideal vão ser raros na sua vida, porque são tantos afazeres, queridos, nós ocupamos tanto o nosso tempo com tantas coisas que realmente está delicado nós dizermos assim, ó, esse sábado eu vou tirar para ter um tempo de qualidade com o Senhor, o meu sábado com Deus, o meu domingo com Deus. Você entende? Eu não estou assim, dizendo que isso não acontece, mas assim, acontece com muita raridade. Então, você já pensou se você for alimentar o seu espírito, você que é espírito e eu que sou espírito, se nós formos alimentar o nosso espírito somente aos domingos ou uma vez por mês, o que vai ser das nossas vidas? Já pensou seu corpo físico, você fazer isso com ele, alimentar ele só uma vez por mês ou uma vez por semana? Vai ser delicado, hein? Vai ser delicado. Então, eu faço sempre esse paralelo, comentando acerca da alimentação do corpo físico e também o alimento do corpo, do nosso espírito, né? Então, nós precisamos de uma vez por todas, queridos, priorizar isso, sabe? O Senhor quer nos fazer avançar. O Senhor tem um novo tempo para as nossas vidas e nós precisamos acessá-lo. Nós só vamos conseguir acessar esse novo tempo em Deus quando nós realmente conhecermos mais acerca de Deus. Nós só vamos andar por aí, literalmente, né, vivendo o que Paulo falou, não sendo mais nós quem estamos vivendo, mas Cristo vivendo em nós, quando nós entendermos quem foi Cristo, né? O que é Cristo, nós comentamos um pouco sobre isso ontem no devocional, o que significa, né, Jesus Cristo ou Cristo, e andamos por aí como Jesus andou. Então, queridos, para nós andarmos por aí como Jesus andou, nós precisamos conhecer Jesus, sim ou não? Precisamos conhecer mais Jesus e eu espero que esse seja o desejo do teu coração. A nossa proposta aqui, inclusive, é essa, é trazer e fazer Jesus conhecido, porque, queridos, toda a Bíblia, o Antigo Testamento, em tudo ali o que aconteceu nos seus livros, ele apontava para o Salvador, ele apontava para aquele que estava por vir, né, queridos, que realmente iria endireitar todos os caminhos, que seria o sacrifício perfeito, que seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é sobre ele que nós precisamos conhecer essa vida abundante que já foi conquistada para nós, queridos. Nós precisamos conhecer, andar por aí realmente sabendo quem nós somos, que nós somos filhos e filhas de Deus, não é verdade? Então nós precisamos conhecer como é que você vai andar por aí exercendo autoridade se você não faz a menor ideia da autoridade que o Senhor já te deu. Não é verdade? Então,
com esses 94 dias aí que nós estamos rompendo, né? Que a proposta é essa, tá? 94 dias nós vamos fazer a leitura do Novo Testamento em nome de Jesus. Então hoje nós já estamos no segundo dia. Vem comigo nessa jornada, eu quero encorajar você, porque o nosso propósito é esse, trazer o Evangelho, trazer a palavra de uma maneira simplificada, resumida para você, para quando você for fazer a leitura dos capítulos, ficar assim super tranquilo o entendimento e você realmente receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para você, tá bom? Eu vou estar oscilando um pouco aqui nas câmeras, tá certo? Mas eu tô aqui com você conectado em todo o tempo, tá bom? Vamos orar? Você que pode, fecha os seus olhos. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, por sua vida. E esse tempo de oração, com certeza, querido, saiba, a palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E o justo, queridos, porque nós já fomos justificados por Jesus. Não é na nossa própria justiça, é na justiça dele, né? Ele se fez justiça, né? Queridos, ele na verdade, com o seu sacrifício, com tudo que ele fez por nós, ele fez com que nós nos tornemos a justiça de Deus. Amém? É por isso que nós somos justos e é por isso que nós podemos orar, queridos, realmente com toda a confiança. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Paizinho, pelo dia que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui para mais um tempo de devocional, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, que nós possamos, Pai, receber nesse dia tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós te pedimos perdão. Perdão muitas vezes, Pai, porque nós deixamos o cansaço físico nos dominar. Perdão porque muitas vezes nós deixamos tantas outras coisas ocupar o lugar que é seu, Pai. Senhor, nos perdoa porque nós sabemos e reconhecemos que Tu és tudo o que nós precisamos e nós queremos fazer do Senhor a nossa prioridade de vida. Então que o Teu Espírito Santo nos conduza para que possamos ser mais assertivos, para que possamos ter o nosso tempo remido, proveitoso, para que nós possamos avançar, Pai, para o novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajude a melhorar. É o desejo do nosso coração, Pai. Eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã que estão comigo agora. Senhor, para que eles permaneçam firmes em Ti, para que, Senhor, eles recebam, Pai, discernimento e sabedoria vindas do alto, Pai, vindas do Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ser discípulos Teus nessa terra, para que nós possamos ser, Pai, embaixadores do Teu reino, anunciando por onde nós formos as Tuas boas notícias, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos ajude. Guarda-nos, Pai, esconda-nos em Ti, livra-nos de todo o mal. É o desejo do nosso coração, é o pedido que nós fazemos a Ti. E assim Te agradecemos, porque já cremos em tudo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, amém? Bati no caderno aqui, queridos, não assuste. Era só para ver se você estava realmente ligado aí na oração, tá bom? Então vamos lá, vamos nós. Queridos, ontem nós finalizamos capítulo 4 de Mateus. Hoje nós vamos dar continuidade, como eu disse, capítulos 5 e capítulo 6. Aí nós vamos encerrar. Agora talvez você pense, mas só esses dois capítulos, por quê? Vou te contar. Capítulo 5, queridos, é o Sermão da Montanha. Você já ouviu falar no Sermão da Montanha? Ele não para só no Sermão da Montanha, porque no capítulo 5, é isso mesmo, é o Sermão da Montanha, vai falar sobre as bem-aventuranças. Você já ouviu falando acerca das bem-aventuranças? Pois é, está tudo aqui no capítulo 5. Então eu quero já adentrar com você, falar para você alguns pontos bem importantes, tá bom? E depois nós vamos para o capítulo 6 também. Olha, maravilhoso. Vai falar acerca de jejum, de oração, de perdão. A questão da oração do Pai Nosso tá aqui também. Então vamos lá, vamos começar do 5 pra gente não pular etapas e eu falar tudo resumido pra você e a gente finalizar o nosso devocional daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Queridos, olha só. No capítulo 5, então, nós vamos perceber Jesus mais uma vez ministrando a multidões, queridos. Quando finalizamos o devocional de ontem, a gente fez falamos acerca disso, né? Demos ênfase acerca disso, que uma grande multidão, queridos, iam até Jesus. Inclusive, era uma galera assim de tudo quanto é
de todos os lugares, tá bom? Só para você entender. Da Galileia, de Decápolis, né? Decápolis, só para você entender, era das 10 cidades. Jerusalém, de toda a Judéia, queridos, até do outro lado do Rio Jordão. A palavra vai dizer que tinha uma multidão que estava seguindo ele, né? Ok, então no capítulo 5 já começa dizendo isso, que Jesus, ele reunia, né, a multidão e ele se sentou para ensinar. Então, o mais maravilhoso é nesse momento, é porque ele, diante daquela multidão, ele parou para ensinar para eles coisas importantes que eles não poderiam deixar de saber. E aí é quando vem o sermão das bem-aventuranças. Então, ó, do versículo, quando você estiver lendo, tá? Do versículo 1 ao versículo 16, você vai perceber ele dando essas instruções acerca das bem-aventuranças. Talvez na versão da tua Bíblia esteja escrito assim, ó: bem-aventurado é ou são os humildes ou os pobres de espírito, porque o reino dos céus é dado a eles. Começa aqui. Então, ó, veja, quando você lê bem-aventurado é a mesma coisa de você entender feliz aquele, feliz é. Então, bem-aventurado é o mesmo que você lê feliz, tá bom? É sinônimo, você pode encontrar essas traduções aí, dependendo da tua Bíblia, qual seja. Na versão viva, que é a que eu uso, eu até tenho recomendado ela desde o início do nosso devocional, ó, tá aqui, ela traz felizes são. Na versão Almeida Corrigida e Fiel que eu tenho, é uma Bíblia de estudo também, ela já diz bem-aventurado é. Então, só para você não pensar que são palavras diferentes, ok? Então, vamos lá. Então, diz: felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Vai dizer também: os que choram serão consolados. Vai dizer que felizes são os mansos, por quê? Porque os mansos vão receber a terra por herança. Queridos, vai falar aqui que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão saciados. O que tem fome e sede de justiça serão satisfeitos. É o que o Senhor está dizendo. Ele diz mais: felizes são os misericordiosos. Por quê? Porque os misericordiosos também Deus mostrará misericórdia a eles. E assim nós vamos vindo aqui para esse rol, tá bom? Fala acerca do coração puro. Olha, bem-aventurado é o que tem o coração puro. Por quê? Porque esses verão a Deus. Então nós vamos vindo aqui até o versículo 12, ele falando acerca disso. E ele diz o seguinte, ó: feliz é você quando você for maltratado, perseguido, caluniado por causa do meu nome. Né? Vocês que estão me seguindo, o Senhor está dizendo, olha, feliz vai ser você quando isso acontecer, porque Ele está dizendo, ó, fica contente por causa disso, porque olha só, grande recompensa haverá no céu para você. Não se esqueça, os antigos profetas, eles também foram perseguidos antes de você. Então, ou seja, fica firme, porque isso já está acontecendo e não é de hoje. E grande será a tua recompensa por você permanecer. Então, Jesus já estava dizendo isso também. Outra coisa importante que acontece aqui no capítulo 5, maravilhoso, é quando ele menciona que nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. É aqui no capítulo 5. Maravilhoso também, para que você tenha um entendimento amplo. Então, leia completamente, tá? Eu acho maravilhoso o finalzinho aqui no versículo 16, quando ele diz, olha, você não pode acender uma luz, né? Você não vai acender uma luz para colocar essa lamparina tipo para abafar, para poder ofuscar a sua luz. Então ele está dizendo, não, você vai procurar um lugar mais adequado para que essa luz se espalhe, né? E ilumine todo o ambiente. Aí olha o que o Senhor está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo para nós. Assim também a luz de vocês devem brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem a Deus. Então, ou seja, através da luz que emana de nós, os homens vão ver e eles vão dar essa glória, né, das boas obras ao nosso Deus, ao nosso Pai que está no céu. Amém? Então, nós precisamos exalar esse bom perfume, precisamos exalar essa luz para que os homens vejam e glorifiquem o Pai. Amém? Então, vamos continuar. Outra coisa que ele disse também, Jesus falando que ele não veio, queridos, para abolir a lei de Moisés, ele não veio para extinguir a lei de Moisés, né? Isso também está dizendo aqui, Jesus está dizendo, olha, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Então nós vemos aqui também ele falando acerca disso, né? No capítulo 6, outro ponto bem importante que eu também anotei aqui para você entender. Vai falar, queridos, acerca do adultério, tá bom? Aqui, a partir do versículo 27, ele está falando acerca disso. E aí ele diz, olha, não cometa adultério. A lei de Moisés diz
isso, né? Não cometa adultério. Porém, eu digo para vocês. Então, olha o que Jesus está dizendo. Qualquer um que olhar para uma mulher e desejar, então ele diz, queridos, olhar, ele não diz cometer um ato sexual, ele diz que o fato de você olhar, né, você já, e desejando, né, querendo possuir essa mulher, ele está dizendo, você já cometeu adultério com ela. Então olha como é sério. Então Jesus fazendo essa ressalva, e aí ele continua também dizendo aqui, que se alguém se divorciar da sua esposa, deverá entregar-lhe um documento de divórcio. Mas ele disse o seguinte, isso era o que dizia a lei de Moisés, só para você entender. O homem que se divorciasse, ele deveria entregar uma carta de divórcio à mulher. Mas aí Jesus disse, mas eu já digo o seguinte, que se um homem se divorciar da sua esposa e não for por causa da infidelidade, então, ou seja, ele aqui está dizendo, a causa que ele está muito claro dizendo aqui somente se houver imoralidade sexual, ou seja, com práticas sexuais ilícitas, né? Essa seria a causa que daria razão para divórcio. Ele está dizendo, faz com ela, a não ser por causa de infidelidade, faz com ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Então, o Senhor fazendo essa ressalva aqui, tá bom? Que o homem que se divorciar da sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, quando se casar de novo, cometa adultério. Então, queridos, esse é um tema bem polêmico, né? Nós não estamos aqui para falar sobre correntes doutrinárias, estamos aqui para falar na íntegra o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo isso. Amém? Foi o que Jesus disse. Jesus é o verbo, amém? Nós vamos falar muito sobre isso em João, quando chegarmos lá no livro de João. Que desde o princípio é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas eu prometi que não ia ficar antecipando que estaria por vir nos próximos livros. Então vamos aqui nos retendo ao que está falando aqui, tá bom? Talvez eu faça abra alguma aspas, né, realmente para fazer um complemento aqui, mas eu realmente queria te dizer da importância de nós conhecermos a palavra, amém? Mas é porque fulano disse, mas fulano não é Jesus, então a gente vai seguir o que Jesus está dizendo, porque nós queremos acertar, nós queremos fazer tudo correto para que nós tenhamos realmente respaldo, pensa assim comigo, para que nós tenhamos respaldo, queridos, com a nossa vida, com a nossa conduta, tá bom? Amém? Então vamos lá. Outra coisa também que ele está dizendo aqui, olha, vocês ouviram o que Moisés disse na lei, você não deve quebrar os juramentos diante do Senhor. Aí o que o Senhor disse? Ó, não façam juramentos, de forma nenhuma. Nada de dizer eu juro por isso, eu juro por aquilo, nada, nada, nada. Pelo contrário, olha, a palavra do cristão deve ser simplesmente sim, sim e não, não. E tudo que passar disso vem do maligno. Então nós temos também essa ressalva aqui, nada de ficar dizendo eu juro em nome disso, eu juro por causa disso, eu juro até em meu nome, né, nome próprio, não. O Senhor então também está fazendo essa advertência aqui, tá bom? E como é que finaliza o capítulo 5? Vou te contar agora. Ainda no capítulo 5, no versículo 43, vai falar sobre essa questão do amor ao próximo, queridos. Então tá aqui também no capítulo 5 de Mateus. Ele está dizendo assim no versículo 43. Há um ditado assim, Jesus dizendo, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Porém eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. E dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus. Então, o que o Senhor está dizendo para nós? O que Jesus está dizendo? Olha, amem os seus inimigos. As pessoas estão dizendo, olha, amem só os seus próximos, mas odeiem os seus inimigos. Ele está dizendo, não, 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 não. Pelo contrário, você vai amá-los, você vai orar por eles, porque cometendo essa prática, você vai estar mostrando que é um verdadeiro filho de Deus, tá bom? E aí, olha só, uma outra coisa também, né, que é citada aqui já para finalizar, ele diz o seguinte, bem no finalzinho já do capítulo 5, ele diz o seguinte, olha, se vocês forem amigos apenas dos seus amigos, em que vocês são diferentes de qualquer um outro do mundo? Né? Não vai haver diferença. Então tem essa ressalva aqui também, finalizando o capítulo 5. Vamos para o capítulo 6, assim a gente já vai terminar o nosso devocional. Mas o capítulo 6 é poderosíssimo, maravilhoso. Capítulo 6, queridos, como eu já
dei um spoiler para vocês aqui no início, vai falar acerca de esmola, oração, jejum, perdão, vai falar acerca do Pai Nosso. Então, do versículo 1 ao versículo 18, ele já vai começar dizendo o seguinte, olha, quando você der esmola, ele está dizendo o seguinte, Jesus ele faz a ressalva dizendo, cuidado, não pratiquem essas obras, né, publicamente, porque senão vocês já vão ter recebido a recompensa, vocês já vão receber os aplausos e a glória, né, a batidinha nas costas das pessoas. Então, se você já receber essa batidinha nas costas, se você já receber essa admiração aqui no natural, então não há mais recompensa para você. Então, por isso que ele está dizendo que quando nós dermos esmola, ele está dizendo, olha, quando derem esmola, nada de ficar contando para todo mundo a respeito disso, né? Foi isso que o Senhor está dizendo, porque senão você já recebeu a sua recompensa. Quando você fizer um favor a alguém, faça-o secretamente. E ele está dizendo, porque o teu Pai que vê todas as coisas em secreto, também te recompensará em secreto. Amém? Aí ele continua dizendo, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas fingidos, né? Não faça isso. Então ele está dizendo, quando você for orar, feche a porta do teu quarto. Ele está dizendo, vá, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Amém? Então é isso que ele está dizendo aqui também. No versículo 7, o que nós percebemos aqui também ele falando? Dando para nós, queridos, aqui agora um modelo acerca de como é que nós deveríamos então orar. Foi um modelo que ele deixou. E ele disse, ó, nada de ficar repetindo as mesmas coisas, sabe? Nada de ficar fazendo orações como os pagãos. Lembra de uma coisa. Olha o que Jesus mandou eles lembrarem. E está nos lembrando também, né? Lembra de uma coisa. O seu pai, ele está dizendo, sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe o que você precisa, inclusive, antes mesmo de você falar, antes que você peça. Olha que observação importante, é bom você guardar essa palavra no teu coração, tá certo? E aí, então ele disse, então quando você orar, ore dessa maneira. Então, versículo 9 ao 13, ele vai fazer a oração do Pai Nosso. Amém? Pai nosso que está no céu, aqui na verdade na minha tradução diz, nosso Pai do céu, seja santificado o teu nome, como eu disse, vai depender da tradução, mas é isso. A oração do Pai Nosso, acredito que você conheça, faça essa leitura, tá bom? Ela é um modelo deixado aqui para nós, por Jesus. Desculpa, queridos, então ele continua dizendo o seguinte, no versículo 14, o seu Pai Celeste perdoará a vocês se vocês perdoarem. Lembra a questão do perdão que eu disse? Nós, queridos, quando oramos, principalmente a oração do Pai Nosso, nós falamos isso? Você já ouviu alguém orando, dizendo assim, Pai, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Então, há uma ressalva, né? Porque aqui no versículo 14 está dizendo isso, olha, haverá perdão do Senhor para você, desde que você também perdoe aqueles que te feriram, aqueles que te magoaram, aqueles que te maltrataram. Então, nós obteremos o perdão se nós também liberarmos o perdão. É o que está dizendo aqui no versículo 14. Versículo 16, ele está dizendo, ó, quando você jejuar, não faça isso publicamente, nada de ficar ali, ó, mostrando para as pessoas que você está com o semblante abatido, né, desarrumado. Não, você não vai fazer isso. Ele está dizendo não. Quando você jejuar, você penteia o seu cabelo a ponto que ninguém perceba que você está em jejum. E saiba de uma coisa, o teu Pai que vê todas as coisas em secreto, ele recompensará você. Outra coisa maravilhosa que finaliza aqui o capítulo 6 de Mateus, queridos, ele está dizendo, olha, não fica preocupado em ficar acumulando riquezas nessa terra. Por quê? Porque as riquezas dessa terra, elas perdem o seu valor. Tem a traça que pode fazer ela perder o valor, tem a ferrugem. E ele está dizendo, não, olha só, guardem sim tesouros preciosos no céu, porque lá não vai ter ladrão para poder roubar, não vai ter nada que vai fazer perder esse valor, né? Então, ele está dizendo que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Continua dizendo o seguinte, Jesus aqui, os teus olhos, eles são como uma luz. E ele está dizendo, se os teus olhos então forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos forem maus, olha, todo o teu corpo
andará mal. E ele até faz uma comparação dizendo, ele andará em grandes trevas. Então, cuidado com o que você tem visto, cuidado com o que os teus olhos têm alcançado, como é que os teus olhos estão. Então, há uma ressalva de Jesus aqui também para isso, tá bom? Outra coisa maravilhosa que tem aqui, você não pode servir a dois senhores, tá? Nada de pensar que você pode ficar servindo a dois senhores. E aqui, queridos, ele está nos trazendo uma realidade sobre você servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro, né? Então ele faz essa observação. Você não pode servir aos dois senhores. Queridos, o dinheiro não pode ser o nosso senhor, amém? Nós é quem temos que ser senhor do dinheiro, você entende? O dinheiro não pode nos dominar. Nós precisamos ter esse controle de ter o domínio sobre as finanças, amém? Não tem problema nenhum em você ter dinheiro, mas desde que, como está dizendo aqui, tá bom? Que esse capítulo inteiro também vai falar sobre isso, queridos. Desde que nós priorizemos o reino, desde que nós venhamos a entender que tudo bem, a gente pode ter bens. De repente você quer ter sua casa própria, o seu carro. Eu tô falando necessidades básicas, né, queridos, que é um pedido geral, normalmente coletivo. E não sei uma outra coisa que você poderia pedir. Mas, queridos, que isso não seja a prioridade do teu coração. Amém? O que o Senhor está dizendo é isso, que a prioridade do teu coração seja em acumular tesouros no céu. Porque para lá, para onde você vai no futuro, lá, todos esses tesouros que você está acumulando, eles não perderão o valor. Amém? Vamos continuar. E aí, queridos, ele diz o seguinte, outra coisa, nada de você ficar por aí ansioso nem preocupado com nada. É pra você essa daí que eu sei. Olha só, nada de ficar ansioso e nem preocupado com nada, porque se você ficar preocupado e ansioso, tá? Se você ficar ansiosa e preocupada, você por acaso pode acrescentar pelo menos mais um dia de vida? A sua ansiedade, a sua preocupação tem esse poder de acrescentar? Não tem. Então ele está dizendo, então não faça isso. Sabe o que você devia fazer? Olha para os passarinhos. Olha para os passarinhos no céu. Eles não plantam, eles não juntam em celeiro. E olha só, eu quero te dizer, todos os dias o Pai Celestial cuida dele. E aí ele vai e fala, e vem cá, você acha que ele não cuidará de você? Será que você não tem muito mais valor do que os passarinhos? Será, minha irmã? Será que você tem mais valor do que os passarinhos? Fica aqui a dica pra você, você tem, tá? Meu irmão, você tem muito mais valor do que os passarinhos. Não que os passarinhos não sejam importantes, calma. Estou dizendo que de acordo com a palavra, assim como o Senhor cuida deles, Ele está dizendo que muito mais cuidará de nós. Amém? É isso que o Senhor está dizendo. Então, queridos, Ele está dizendo também aqui já para finalizar. Vamos finalizar agora, tá bom? No versículo 28 ele está dizendo o seguinte, que nós devemos também observar os lírios do campo. Aqui agora é uma preocupação com as vestimentas. É isso mesmo. É isso que você está ouvindo. Porque nós naturais nos preocupamos ou ficamos ansiosos, aspas, tá? Com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir. Muitas vezes, né? Quando somos mães e pais também, aí que aflora em nós, parece muitas vezes esse fantasma querendo bater na nossa porta, né? Como se Deus não fosse fazer, queridos. Então, que nós possamos sempre reagir com o que Deus está dizendo. E Deus está dizendo para nós hoje que Ele cuida de nós. E Ele está dizendo aqui que, olha para os lírios do campo, como eles são lindos, como eles são belos, né? Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Então ele diz, se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de nós? Ei, será que Ele não vai cuidar de você? Homem e mulher de pequena fé. É o que Ele está dizendo. Então, às vezes parece ser duro, mas sabe que Jesus, Ele está nos ensinando, Ele sentou a multidão aqui para ensinar. E essa palavra, queridos, ela com certeza serve para nós, se aplica para nós. Nós devemos aprender com o Mestre. Lembra? Nós precisamos conhecer Jesus para andar como Ele andou, para viver como Ele viveu, queridos, e para desfrutar de uma vida abundante que Ele conquistou com muito sacrifício para nós. Amém? É só conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Amém? Então ficou essa observação dele dizendo aqui, né? Olha, vocês, nada de ficar pensando isso, tá? Porque se Ele cuida das flores do campo, Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Olha aí. E aí finaliza aqui, queridos, ele dizendo assim, portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, nada de ficar pensando, já basta cada dia o seu mal, já é suficiente a carga de cada dia. Amém? Deixa eu ver se eu finalizei tudo. Finalizei. Olha só, não foi rápido? Foi uma bênção. É porque falar de Jesus é maravilhoso. A gente vai perdendo a noção, né?
noção do tempo e vai querendo falar e mergulhar cada vez mais para aprender com ele. Mas ó, eu vou ficando por aqui hoje, tá bom? Que Deus abençoe você ainda mais. Você começou abençoado, mas com certeza você tá finalizando ainda mais abençoado depois dessa palavra enxertada em você. Seja abençoado na prática dessa palavra. Venha junto comigo, vamos pegar juntos aqui, ó, firmes assim, ó, como o corpo de Cristo, assim, unidos, né? Unidos, para nós podermos finalizar esse devocional. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, nós nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.